Pessoal, vamos falar do caso do senhor Víctor Escobar Prado, que foi a primeira pessoa que que fez eutanásia na Colômbia sem ter uma doença terminal. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Akira Matsui, Bob Dias e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a vocês que estão assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa história aqui é sobre eutanásia, e eutanásia é um tema libertário também. A gente tem o direito de decidir, o nosso corpo é nossa propriedade, de forma que se você tem interesse em acabar com a própria vida, é seu direito fazer isso, né? E, bom, o que aconteceu no caso do senhor Víctor Escobar Prado? Na verdade, na Colômbia, a eutanásia já é permitida desde que sejam pacientes em estado terminal, ou seja, pessoas que sabem que vão morrer em seguida, né? O caso dele é diferente, ele não é um caso terminal, ele estava vivo e coisa e tal, não tinha nenhuma previsão de morte próxima, mas o que acontece no caso dele é que ele sofreu ataques cardíacos, sofreu AVC, teve um acidente que deixou ele paralisado metade do corpo, então no final das contas ele estava com muitas dores, muitos problemas, então ele preferiu acabar com a vida dele, o que é perfeitamente legítimo do ponto de vista libertário, né? Aqui no Brasil você ainda tem uma dificuldade enorme em fazer esse tipo de coisa, a eutanásia não é permitida no Brasil. Em que sentido ela não é permitida? Não existe nenhuma previsão legal de eutanásia no Brasil. O que isso quer dizer? Que se um médico vai lá e faz procedimentos para matar uma pessoa, ele está incorrendo no artigo 121 do Código Penal, ele está matando a pessoa, então ele pode ser acusado de homicídio. Então, nesse sentido, a eutanásia não é permitida no Brasil, né? Mesmo em tese, se o médico desliga aparelhos da pessoa, ou seja, a pessoa está vivendo por aparelhos e o médico desliga os aparelhos, isso também pode ser visto como uma ação para levar à morte da pessoa por omissão, né? Então, nesse caso, também ele é punido. Então, hoje em dia, não pode eutanásia no Brasil. Isso é um absurdo completo, porque você tem uma série de situações em que isso é realmente uma boa decisão, né? Uma boa escolha. Primeiro, lógico, nos casos de pessoas que já têm realmente uma doença terminal, né? Existem vários tipos de câncer que nas últimas etapas deles são extremamente dolorosos e que não tem cura. Então você sabe que a pessoa vai sofrer muito por alguns dias, algumas semanas, e depois vai acabar falecendo de qualquer forma. Então, poxa, não é melhor deixar a pessoa partir de uma vez, né? Acabar com o sofrimento dela de uma vez? Não tem outra alternativa nesse caso, né? Então, bom, do ponto de vista da ética libertária, eu não preciso nem explicar para vocês. Isso é perfeitamente válido, o corpo é seu, você faz com ele o que você quiser. Se você quer acabar com a sua vida, é perfeitamente razoável você fazer isso. Do ponto de vista justpositivista, a Colômbia, na América Latina, é o único país que permitia esse tipo de coisa, mas permitia para pacientes terminais. E parece que houve uma mudança no entendimento da lei lá, que permitiu o uso nesse caso. Porque lembra, no caso do seu Víctor Prado, né, Víctor Escobar Prado, ele não tinha uma doença terminal, né? Ele tinha uma doença crônica, uma doença que não tem cura, mas que não necessariamente levaria à morte dele num período curto. Só que era uma doença muito incapacitante, ele sentia muitas dores, tinha muitos problemas, então assim, ele preferiu realmente encerrar o assunto. Ele deixou uma mensagem, doou os órgãos, uma coisa muito bacana e coisa e tal. Então, é um negócio interessante você ver isso daí do ponto de vista da ética libertária. Sim, é liberado isso daí. Eu sei que existem religiões que não consideram isso válido. Eu confesso para vocês que meu entendimento não é muito grande nisso daí, então eu não sei qual religião permite, qual não permite. Mas do ponto de vista da ética libertária, você não tem a dúvida, deve-se permitir a eutanásia. A eutanásia é a decisão da pessoa sobre o próprio corpo. Existe um porém aqui, tá? Que é a questão toda da capacidade mental da pessoa. Muitas vezes a eutanásia é decidida por pessoas já com uma idade avançada, né? É muito pouco provável você encarar uma pessoa jovem querendo fazer eutanásia, não faz sentido nenhum. Na ética libertária, em tese, se a pessoa quiser, não tem nada errado. A questão toda é, como é que você sabe que aquela pessoa está tomando a decisão no melhor interesse dela, né? Se ela tiver com a cabeça comprometida, isso pode ser um problema também. Mas na ânsia, no cerne da questão, é evidente que é direito da pessoa decidir o que fazer com o próprio corpo. A Colômbia está de parabéns por esse tipo de ação, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.